Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A Igreja e o mundo. Os modernistas, os maiores inimigos. Por Padre Elcio Moruti. Escrevi esse artigo quando ainda seminarista, ou mais precisamente há 45 anos. Mostrei-o a Dom Antônio de Castro Maier, de santa memória, que então bondosamente o leu e deu a sua aprovação. Pela graça de Deus, sou sacerdote católico, conservando íntegra a sagrada tradição. Sigo exclusivamente a liturgia tradicional, em plena comunhão com a Santa Sé. Hoje, vemos como os modernistas, mais do que nunca, dominando a Igreja, fazem uma mistura das coisas sagradas com as mundanas, como foi o fato sacrílego acontecido no Carnaval deste ano em São Paulo, quando o cardeal Odilo Pedro Scherer permitiu que o bloco carnavalesco União de Vila Maria, sob pretexto de homenagear os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mistura-se samba com cantos religiosos e coloca-se a imagem de Nossa Senhora Aparecida, inclusive com o manto e coroa bentos por um padre do Santuário de Aparecida, colocar-se, num ambiente o mais mundano e pecaminoso possível, que é o Carnaval, máxime o do Brasil. Assim sendo, achei por bem republicar este artigo. Oxalá as almas possam ver onde está a verdadeira doutrina de Nosso Senhor, e outros sim, vejam como os modernistas são realmente os maiores inimigos da Igreja. Segue abaixo o artigo. Desde o Concílio Vaticano II, que vem se instalando e se avolumando uma desastrosa revolução dentro da Santa Madre Igreja. Na época em que escrevi esse artigo, já se falava em uma nova igreja, com uma moral nova e uma liturgia nova. Tudo mudou no sentido em que os modernistas sempre também almejavam. Tivemos a grande graça de sermos orientados por um bispo, sábio, humilde, homem de oração e de penitência, Dom Antônio de Castro Maier. Em abril de 1971, escrevi a ele, citando Paulo VI. Muitos fiéis se sentem perturbados na sua fé por um acumular-se de ambiguidades, de incertezas e de dúvidas que atingem esta mesma fé no que ela tem de essencial. Estão, neste caso, os dogmas trinitário e cristológico, o mistério da Eucaristia e da presença real, a Igreja como instituição de salvação, o ministério sacerdotal no seio do povo de Deus, o valor da oração e dos sacramentos, as exigências morais que dimanam, por exemplo, da indissolubilidade do matrimônio ou do respeito pela vida. Mas, até a própria autoridade divina da Escritura chega a ser posta em dúvida em nome de uma desmitização radical. Fonte: Exortação Apostólica de Paulo VI, 63, página 99. Comentando essas palavras do Papa Paulo VI, diz Dom Antônio de Castro Maier: Como vedes, amados filhos, a crise na Igreja não poderia ser mais profunda. Lendo as palavras do Papa, nós nos perguntamos: que ficou de intacto no cristianismo? Pois se não há certeza sobre o dogma trinitário, mistério fundamental da revelação cristã, se pairam ambiguidades sobre a pessoa adorável do homem-Deus, Jesus Cristo, titubeia-se diante da Santíssima Eucaristia, se não se entende a Igreja como instituição de salvação, se não se sabe a que vem o sacerdote entre os fiéis, nem a segurança das obrigações morais, se a oração não tem valor, nem a Sagrada Escritura, que há de cristianismo, de revelação cristã? Depois, Dom Maier mostra
que havia um empenho por construir uma nova igreja psicológica e sociológica. Tanto mais, escreve o implícito bispo, quanto a exortação do Santo Padre deixa entrever que há uma verdadeira conspiração para demolir a igreja. É o que se deduz do trecho seguinte ao acima citado, no qual o pontífice observa que as dúvidas, ambiguidades e incertezas na exposição positiva do dogma somam-se o silêncio sobre certos mistérios fundamentais do cristianismo e a tendência para construir um novo cristianismo a partir de dados psicológicos e sociológicos, no qual a vida cristã esteja destituída de elementos religiosos. Página 99. Há, pois, continua Dom Maier, entre os fiéis um movimento de ação dupla, convergente, para a formação de uma nova igreja, que só pode ser uma nova falsa religião. De um lado, criam-se incertezas sobre os mistérios revelados. De outro, estrutura-se uma vida cristã ao sabor do espírito do século. Fonte, carta pastoral, adjornamento e tradição. Por um cristianismo autêntico. Páginas 358 e 359. Feita esta introdução, vamos agora ver o modo de agir dos modernistas em relação ao mundo. No texto último citado, no fim, diz Dom Antônio de Castro Maier, estrutura-se uma vida cristã ao sabor do espírito do século. Século é sinônimo de mundo, no sentido explicado no texto em apreço. É de todos evidente como a postura dos modernistas e dos tradicionalistas na Igreja, em relação ao mundo, é muito diferente. Os modernistas não se preocupam em combater o mundo, em advertir os fiéis contra suas máximas, seus perigos e suas seduções. O que é preciso, dizem eles, é satisfazer a mentalidade moderna. Dizem que a Igreja, para não sossobrar, precisa acomodar sua doutrina ao mundo de hoje. Não pode ficar parada no tempo e no espaço. Esta Igreja nova estabelece a religião do homem e elimina tudo quanto possa significar uma imposição à liberdade ou uma repressão à espontaneidade humana. Desconhece assim a queda original e extenua a noção de pecado. Faz esquecer a austeridade cristã, não fala em penitência. Tem toda indulgência para o prazer, mesmo venéreo, para os pecados da carne. Na vida conjugal e familiar, a religião do homem sobrepõe o prazer ao dever. Os filhos são considerados como um fardo pesado. Justificam os métodos anticoncepcionais. A moral nova é indulgente até favorável à homossexualidade e à coeducação. A imodéstia nos trajes, a frequentação de ambientes perigosos e pecaminosos, como carnaval, praias, piscinas, bailes, os namoros mais indecentes e avançados, tudo isso é olhado com muita indulgência pela moral nova da ala progressista. E como os homens ou procedem como pensam, ou terminam pensando de acordo com seu procedimento, numa sociedade toda ela mergulhada na sensualidade, começam a perder a noção do bem e do mal. Hoje já perderam. E a criar para si uma moral subjetiva que lhes não censure a conduta irregular. Daí a ojeriza a tudo o que lhes avive a consciência do estado moralmente deplorável. Parece que os modernistas querem tranquilizar as consequências no pecado. Como as consequências, na maioria das vezes, já estejam cauterizadas, vão se familiarizando com o pecado, com os ambientes e costumes pecaminosos e bebem o pecado como por brincadeira, per risum. É um divertimento para o louco fazer o mal. Provérbio 10, 23. Por isso, a sociedade de hoje não tolera que se lhe fale no inferno,
Que se lhe lembre que o demônio existe e é o príncipe deste mundo. Não gosta que se lhe fale em castigos? Como gostaria que tudo isso não passasse de ilusões? Quer viver como se nada disso tivesse consistência. Faz como o avestruz, que esconde a cabeça na areia para não ver o perigo. E, além do mais, os faustores e seguidores desta moral nova dos modernistas se colocam do lado do mundo e nisto não são incomodados pela imprensa, televisão, rádio e hoje internet, mídia, mas, pelo contrário, recebem todo o apoio destes meios de comunicação, que na maioria das vezes são, na verdade, agentes do mundo. Os próprios sacerdotes da ala modernista deixam a batina e até o clergyman e se sentem, assim, mais à vontade no mundo, participando de ambientes dissipantes e até pecaminosos. Jesus Cristo ia à casa de pecadores para convertê-los, mas estes vão a ambientes onde se cometem pecados e os pecadores ficam ainda mais confirmados em sua enganosa tranquilidade de consciência. Mas sua verdadeira conversão torna-se menos viável. Dom Antônio de Castro Maier, de saudosa memória, em sua carta pastoral Adornamento e Tradição, escreveu em 1971 que o esforço na adaptação, adornamento, foi além da simples expressão mais ajustada à mentalidade contemporânea. Declara que em largos meios eclesiásticos, este adornamento atingiu a própria substância da revelação. Diz Dom Maier: não se cuida de uma exposição da verdade revelada em termos em que os homens facilmente a entendam. Procura-se, por meio de uma linguagem ambígua e rebuscada, mais propriamente, propor uma nova igreja, ao sabor do homem, formada segundo as máximas do mundo de hoje. Com isso, difunde-se, mais ou menos por toda parte, a ideia de que a igreja deve passar por uma mudança radical na sua moral, na sua liturgia e mesmo na sua doutrina. Fico a imaginar que quando o Papa João XXIII anunciou um concílio, e este pastoral, e para fazer adornamento, os modernistas esfregaram as mãos e disseram: ou agora ou nunca mais. O prato não podia estar melhor pronto para nós mudarmos esta igreja, fechada e ultrapassada. E pior, são unidos e incansáveis nesta tarefa diabólica. Também não ousaram imaginar o que infelizmente está acontecendo. Um Papa a seu favor, diametralmente oposto a São Pio X. Atualmente é o reinado das trevas, mas como eclipse. Por fim, nosso Senhor Jesus Cristo dará um basta ao modernismo, ao comunismo e ao liberalismo, e triunfará o Imaculado Coração de Maria, e teremos o reinado do Sacratíssimo Coração de Jesus. Tenhamos fé, pois a Igreja é divina. Vamos ver agora como a verdadeira Igreja, não a modernista, mas a tradicional, age em relação ao mundo, no sentido dado pelo texto em apreço. A Igreja tradicional, sempre baseada na Sagrada Escritura e na tradição, combate o mundo e adverte os homens contra os seus perigos e suas seduções. Ela admite e elogia os legítimos progressos da ciência e da sociedade. Aliás, a Igreja deu grandes cientistas e homens célebres à sociedade. A doutrina e moral de nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, são perfeitas e, como tais, não podem sofrer adições, subtrações, alterações ou transformações. Podem, sim, esclarecer-se. É como um ser vivo que se desenvolve e aperfeiçoa, porém na mesma natureza, que faz com que o indivíduo seja sempre o mesmo. Apenas um parênteses. Antigamente dizia-se simplesmente Santa Madre Igreja. Todos sabiam que se tratava da única e verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dominando na Igreja os modernistas, faz-se mister adicionar a qualificação tradicional,
em oposição à ala progressista, que, como diz Dom Maier na citação acima, procura se propor uma nova igreja, ao sabor do homem, formado segundo as máximas do mundo de hoje. A igreja tradicional procura ver o que disse Jesus Cristo, que disseram os apóstolos e seus sucessores, sobretudo os santos, no decorrer dos séculos. Que disse nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus afirma que ele não é do mundo e que seus seguidores também não são do mundo. Na oração do Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. São João 17, 14 e 16. Após a última ceia, dirigindo-se aos discípulos, ele diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, por isso o mundo vos aborrece. São João 15, 18, 19. B. Jesus afirma que venceu o mundo. Há vez de ter aflições no mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. João 16, 13. C. Jesus afirma que sua paz não é a mesma do mundo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. João 14, 27. D. Jesus, explicando a parábola do semeador, disse que são os cuidados do mundo, com seus deleites desordenados e a ilusão das riquezas, que impedem o homem de se converter quando ouve a palavra de Deus. Os que recebem a semente entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as solicitudes do mundo e a ilusão das riquezas e os afetos desordenados, entrando, afogam a palavra e ela fica infrutuosa. Marcos 4, 18. E. Jesus fala contra os escândalos e na necessidade da mortificação. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um pé ou mão a menos, do que tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Mateus 18, 7 e 9. F. Jesus exige abnegação, penitência e renúncia do mundo. E chamando a si o povo, como seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida neste mundo, a perderá, a eterna. Mas o que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca pela sua alma? No meio desta geração adúltera e pecadora, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 34 e 38. G. Jesus, no Sermão da Montanha, mostra suas máximas, que são diametralmente opostas às máximas do mundo. Caríssimos, aconselho que leiam e meditem este sermão do Divino Mestre, sermão este que o evangelista São Mateus relata nos capítulos 5º, 6º e 7º. Segundo, que disseram os apóstolos sobre o mundo, São João Evangelista diz: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não há nele o amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isto não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência com ele. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 14 e 17. Hoje se dirigem aos jovens, Jornada Mundial da Juventude, com linguagem bem diferente. São Paulo diz: E não vos conformeis com este século, mundo, mas formai-vos com o renovamento do vosso espírito, para que reconheçais qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Romanos 7, 2. Digo-vos, pois, andai segundo o Espírito de Deus, e não satisfareis os desejos da carne. Porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito desejos contrários à carne. Porque essas coisas são contrárias entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. As obras da carne são manifestas. São o adultério, a fornicação, a impureza e a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, as glutonarias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os fazem tais coisas não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5, 16, 17 e 19 a 21. Nem sequer se nomeia entre vós a fornicação ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos. Nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes. Efésios 5, 3, 6. Não vos deixeis seduzir. As más conversações corrompem os bons costumes. Não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas concupiscências. Romanos 6, 12. E vós estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o costume deste mundo, segundo o príncipe que exerce o poder sobre este ar, espírito que agora domina sobre os filhos da incredulidade, entre os quais também todos vós viveram outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da concupiscência, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Efésios 2, 1, 3. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com seus vícios e concupiscências. Gálatas 5, 24. São Pedro diz: Por ele mesmo, Jesus, nos deu as maiores e mais preciosas promessas, a fim de que por elas vos torneis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção, da concupiscência que há no mundo. 2 Pedro 1, 4. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vós abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2, 11. São Tiago diz: Adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo deste século, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Tiago 1, 27. A teologia moral tradicional sempre ensinou que temos obrigação de fugir das ocasiões perigosas, ambientes onde reinam a imoralidade e a imodéstia, por causa da concupiscência dos olhos e da carne. Quem ama o perigo, morre nele. Eclesiástico 3, 27. Daí também o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Marcos 14, 38.
Não frequentes o trato com a bailarina, nem a ouças, para que não suceda pereceres à força de seus atrativos. Não deixes errar os olhos pelas ruas da cidade, nem andes vagueando pelas suas praças. Afasta os teus olhos da mulher enfeitada e não olhes com curiosidade para a formosura alheia. Por causa da formosura da mulher, pereceram muitos, e por ela se acende a concupiscência como fogo. Eclesiástico 9, 4, 7 e 9. Aquelas que vivem em excessos de vaidade e na imodéstia devem meditar no seguinte: se a Sagrada Escritura tem tão detalhadas e exigentes advertências contra os perigos da simples vaidade e atrativos femininos, quanto mais não será exigente em relação à maldade da imodéstia feminina? Jesus disse: ai da pessoa que der escândalos. Por outro lado, aquelas pessoas que possam ficar perturbadas diante desses textos, já que são obrigadas a viver num mundo tão corrupto, queremos esclarecer que este texto da Bíblia adverte o homem contra a maldade de procurar o mal e se expor voluntariamente ao perigo. Mas se nós guardamos no coração a vontade decidida de não ofender a Deus, embora tendo que trabalhar em ambientes perigosos, tendo que andar nas ruas e praças das cidades e até tratarmos com pessoas perigosas, nós não pecamos, mesmo sendo inevitável, à vista de muitas imoralidades e modéstias, porque de um lado não procuramos essas coisas, e por outro, quando se apresentam, não aceitamos. Procurar, então, mortificar a vista o quanto for possível, e Deus nos dará a graça suficiente para não nos contaminarmos. E assim, não perdemos também a alegria do espírito. Coisa bem diferente é quando a pessoa procura o mal, como, por exemplo, se alguém sai às ruas e praças sem necessidade e já com o intuito de procurar ver o que não deve, ou vai ao baile, que foi sempre perigoso e hoje deixou de ser sem maldade, se vai ao carnaval e etc. Nesses casos já pecou, porque aceitou a maldade no coração. Os modernistas dizem que o que manda é o coração. Os tradicionalistas dizem, sim, o que manda é o coração reto, que procura fazer o que Deus manda e evitar o que ele proíbe. Fonte Padre Elcio Moruti, Padre da Administração Apostólica Pessoal, São João Maria Vianney, Campos, Rio de Janeiro, Brasil. A Igreja Católica precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo, é a noiva de Cristo, e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada. Por isso, tomemos cuidado e vigiemos constantemente. O perigo do engano doutrinário é a imoralidade do mundo. Diz a Sagrada Escritura: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não há nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isto não vem do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Diz ainda a Sagrada Escritura: porque vai chegar um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, sentindo cócegas nos ouvidos, reunirão em volta de si mestres conforme suas paixões. Deixando de ouvir a verdade, eles se voltarão para as fábulas. De tua parte, sê em tudo senhor de ti mesmo. Suporta o sofrimento, faze o trabalho de pregador do Evangelho, cumpre inteiramente teu ministério. 2 Timóteo 4, 3, 5. Finalizo a meditação de hoje citando como exemplo de Dom Antônio de Castro Maier, outro gigante e herói da resistência, arcebispo Dom Marcel Lefebvre, que disse: não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a que foi ensinada durante 20 séculos de tradição da Igreja? Ora, eu acredito sinceramente que estamos tratando com uma falsificação da Igreja, e não com a Igreja Católica. Por quê? Porque eles não ensinam mais a fé católica, não defendem mais a fé católica.
Eles arrastam a igreja para algo diferente da Igreja Católica. A verdade e o erro não estão em pé de igualdade. Isso seria colocar Deus e o diabo em pé de igualdade, visto que o diabo é o pai da mentira, o pai do erro. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da igreja? Se acontecesse do Papa não fosse mais o servo da verdade, ele não seria mais Papa. Não poderíamos seguir alguém que nos arrastasse ao erro. Isto é evidente. Não sou eu quem julga o Santo Padre, é a tradição. Para que o Papa represente a Igreja e seja dela a imagem, é preciso que esteja unido a ela tanto no espaço como no tempo, já que a Igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que o Papa se afastar desta tradição, estará se tornando cismático, terá rompido com a Igreja. Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. E é por isso que não estamos no cisma, somos os continuadores da Igreja Católica. São aqueles que fazem as novidades que estão no cisma. Estou com 20 séculos de igreja, estou com todos os santos do céu. Temos de dizer não a esta onda de neomodernismo e neoprotestantismo. Por esta razão, nós escolhemos o que sempre foi ensinado e fechamos nossos ouvidos às novidades destruidoras da igreja. A igreja não pode estar errada no que tem ensinado durante 2000 anos, e por este motivo nos apegamos a essa tradição que tem se manifestado de forma admirável e definitiva. Temos fé no sucessor de Pedro, mas, como o Papa Pio IX disse muito bem em sua Constituição Dogmática, o Papa recebeu o Espírito Santo não para pregar novas verdades, mas para manter a fé de sempre, motivo pelo qual estamos convencidos de que, mantendo essas tradições, manifestamos nosso amor, nossa docilidade e nossa obediência ao sucessor de Pedro. Não temos que temer nada. Finaliza o arcebispo Lefebvre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.